Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Momento de muita alegria estar aqui trazendo a palavra do Senhor. E muito bom aqui ouvir os louvores, as palavras iniciais, é muito bom. E eu vou trazer aqui uma mensagem que fala já de alguma coisa, até do que já foi louvado aqui, né? Eu quero dizer que eu e meu irmão Thales, a gente está assim numa sintonia. Ele trouxe aqui uma palavra de gratidão, e algo do que eu vou falar aqui tem a ver com a gratidão. E eu peço aos irmãos para abrirem as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Quem for achando, diga amém. Acho que todo mundo achou já, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler 10 versículos, do 1 ao 10, mas a princípio eu vou ler o primeiro e a gente vai orar. E a palavra do Senhor diz assim: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai bondoso e misericordioso, obrigado, Senhor, por nossas vidas. Obrigado por tantas coisas que o Senhor já tem feito, Pai. Obrigado porque temos muito a agradecer e nós temos tão pouco a pedir. Então eu peço que o Senhor envie o Teu Espírito para tocar nossos corações e mentes, para que a gente possa entender e compreender a Tua palavra, para que ela faça efeito nas nossas vidas, porque como já foi falado aqui, Senhor, é preciso que o Espírito Santo nos toque, nos revele os nossos erros, nos conduza pelos caminhos que o Senhor quer que a gente vá, porque é através dele que nós reconheceremos a verdade, e nós entenderemos os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Obrigado mais uma vez por tudo. Oramos aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar aqui, vamos ler essa passagem que a Bíblia tem. Alguns dizem assim, a oração de Ana, e outros dizem assim, a canção de Ana, mas é a princípio uma oração de gratidão. E por que Ana ora agradecendo ao Senhor? Então eu vou ler aqui um pouquinho a partir do capítulo 1, o versículo 24, só para colocar a gente no contexto, mas o contexto é bem conhecido, né? Ana, ela era casada com um homem chamado Elcana, que tinha uma outra esposa, e a gente entende que ela era estéril, e a gente entende que Elcana casou, como uma vez que ela é estéril, Elcana casou com a outra mulher chamada Penina, e essa Penina estava sempre provocando Ana, porque ela era estéril. Então ela vai para o templo, uma vez por ano Elcana vai ao templo agradecer ao Senhor, e ela num desses momentos ela ora e pede ao Senhor um filho. Ela pede ao Senhor um filho, e ela faz um voto que o filho dela seria, caso ela fosse abençoada com ele,
ele serviria na casa do Senhor, ela o entregaria para servir na casa do Senhor. Elcana era, aqui no primeiro versículo fala aqui que ele era da terra de Efraim, mas a gente entende que para poder Samuel, que era o filho dela, ser um sacerdote, eles eram levitas, e os levitas não tinham uma terra assim determinada, eles moravam nas terras dos outros. Então Elcana morava em Efraim, é isso que eu entendo. E aqui a partir do versículo 24 do capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: depois de desmamá-lo, porque Deus abençoou Ana com um filho, e a partir do 24 diz assim: depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Eli era o sacerdote. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ou seja, ela levou Samuel e entregou a Eli, cumprindo o voto que ela tinha feito. E aí, então ela ora, e é o que nós vamos, a passagem nós vamos estudar aqui, a oração de Ana. E ela diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Algumas Bíblias, algumas traduções vão dizer assim: pois Deus me ajudou, aqui no lugar de libertação, e outros vão dizer aqui: pois me alegro em tua salvação. A gente entende aqui que a palavra que ela está trazendo aqui é uma palavra de gratidão. Ela inicia aqui: grata ao Senhor, meu coração exulta no Senhor. Então nós podemos entender que o sentimento que ela tem aqui é um sentimento de gratidão, e ela ora agradecendo a Deus pela maravilha que Ele fez na vida dela, né? Algo que ela queria muito era um menino, e ela foi abençoada, porque Deus ouviu a oração e atendeu ao pedido de Ana. E a gratidão, irmãos, é um sentimento que deve permear o coração de todo cristão. É a partir da gratidão que nós reconhecemos, né, o amor de Deus sobre as nossas vidas. É através do reconhecimento, é através da gente entender as bênçãos que o Senhor já tem derramado nas nossas vidas. Porque é muito triste, né? Quando a gente convive com alguém que é ingrato, que às vezes a gente faz muita coisa, a gente se entristece com as pessoas que são ingratas. E Deus também. Então, quando a gente se torna grato, quando a gente conhece as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, aí sim, né? Aí a gente é essa gratidão que vai gerar o amor que a gente vai sentir por Deus, além de outras coisas, mas a gratidão é uma delas. Porque quando nós começamos a entender, a prestar atenção, né, o quão Deus é bom para cada um de nós, quando a gente começa a reconhecer isso, aí sim nós nos tornamos gratos. Quando a gente olha a nossa vida e começa a entender que não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos méritos que muitas coisas acontecem nas nossas vidas. Muitas delas é pela mão de Deus. Isso nós precisamos reconhecer.
E a gratidão, ela surge desse reconhecimento. Ela surge desse reconhecimento. Em 2010 eu passei no concurso da UERN. Eu não era crente ainda, mas eu entendia já que era a mão de Deus. Porque quando eu fiz o concurso, que eu passei, e Shalane dizia assim: não, eu estou sentindo no coração, Deus está me dizendo que você vai passar. E quando saiu o gabarito, eu não tinha passado, não tinha feito ponto de corte. E ela disse assim: não, mas eu estou sentindo, É a fé, né? É a fé que eu ainda não entendia. Aquilo que os nossos olhos não veem, que está além do nosso entendimento. E aí 9 questões foram anuladas. As pessoas entraram com recurso, e aí eu passei, né? Muitas dessas questões eu estava dentro delas, e eu passei. O ponto de corte era 48, e eu passei com 49 pontos. Dia 30 desse mês, diante de uma série de revelações, eu me questionando, né? Porque a gente vê o milagre, vê as coisas, mesmo assim Senhor, me prova mais uma vez, né? Ele me mostrou muitas coisas, mas Ele me lembrou também, né? Depois Ele me provou várias coisas, que talvez numa outra oportunidade eu conte aqui, mas depois de eu já ter perguntado várias vezes, eu ainda orei assim, disse: mas Senhor, me mostre só mais uma vez. E aí Ele me lembrou, né? Porque naquele dia 30 Ele me mostrou muitas referências ao número 7, que é o número da perfeição. E depois de eu ter perguntado muitas vezes, Ele disse assim, eu entendi, né? Olha que a sua pontuação, você tirou 49 pontos. Qual é a relação com o 7? Aí eu me lembrei, né? Que é 7 vezes 7, 49. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Às vezes a gente vai vivenciando e a gente nunca percebe a mão de Deus sobre nossas vidas. Quando eu aceitei Jesus há uns 3 anos, eu comecei a perceber, olhar para a minha vida, o que eu tinha vivido, e eu comecei a entender, eu comecei a ver vários momentos da minha vida que lá estava a presença de Deus, momentos que eu nunca tinha prestado atenção. E aí a gente vai vendo, vai vivendo e vai dizendo: olha, Deus esteve aqui, Ele esteve aqui, Ele esteve aqui, e Ele continua na minha vida. Eu tenho certeza que continua na vida de vocês também. Às vezes a gente não reconhece, mas é preciso que reconheçamos. Né? O reconhecimento das bênçãos dele nas nossas vidas vai gerar no nosso coração a gratidão, e essa gratidão vai gerar o amor a Deus, porque Ele é maravilhoso para nós, e Ele derrama bênçãos sobre nós que não merecemos. Então temos que ser gratos por isso. Esse mesmo reconhecimento das bênçãos dele sobre nossas vidas também o reconhecimento que a gente vai analisar nossas vidas e vamos entender que nós somos pecadores, porque é reconhecendo os nossos pecados que nós seremos gratos pela salvação que Ele tem para nós. E é como Ana diz aqui no final do versículo 1: pois me alegro em tua libertação, ou em tua salvação. E essa é a maior alegria de um cristão. É a maior alegria. Não é emprego, não é casa, não é dinheiro, não é nada disso. Somos gratos sim por isso, mas a nossa maior gratidão é pela salvação. Não tem gratidão, não tem nada mais assim, né, de valor que venha de Deus, que não seja a salvação. Então sejamos gratos, irmãos. Sejamos gratos.
Continuando na palavra aqui, o versículo 2, Ana ora assim: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Quando ela diz assim que não há rocha alguma como o nosso Deus, ela está falando aqui de confiança. Ela está falando da confiança. Interessante que essa palavra aqui, rocha, uma referência que ela traz aqui. Por que ela diz assim, não há rocha alguma como o nosso Deus? Antigamente as pessoas diziam lá, consideravam os deuses, os outros deuses, né, os ídolos que que os povos tinham, eles consideravam que era a rocha deles. E eu peço aos irmãos para abrir suas Bíblias aí no livro de Deuteronômio 32. Deuteronômio 32 é o 5º livro da Bíblia, capítulo 32, versículo 31. Deuteronômio 32, versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com que até mesmo os nossos inimigos concordam. Ou seja, a rocha deles não é como a nossa rocha. E hoje a gente tem uma referência. Quem é a nossa rocha? Hoje a referência da rocha que vem, né, que a gente vem entendendo já a partir do Novo Testamento, e a gente vai entender aqui também que todo o Antigo Testamento faz referência à rocha que nós conhecemos, por nome de Jesus Cristo, que tem tudo a ver com a nossa salvação, porque foi Ele que Deus enviou para nos salvar. E sejamos gratos por isso, né? Sejamos gratos, é essa a maior gratidão que um cristão pode ter, além de muitas bênçãos que Ele já derrama sobre nós. A gratidão pela salvação é a maior delas, né? A gente precisa ser grato, precisa reconhecer que existe uma rocha em quem nós vamos confiar, é onde nós estaremos seguros, Precisamos reconhecer as bênçãos que Deus fez sobre nossas vidas. Precisamos reconhecer nossos pecados para entender que a salvação é algo que deve nos alegrar demais e pelo qual nós sejamos gratos. E nós confiamos nessa rocha. E confiança tem a ver com fé. Tem a ver com fé. A fé que Chalane tinha de que eu iria passar ali naquele concurso da UERN, que eu não tinha ainda. Mas precisamos ter essa confiança, sim. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos ser gratos e confiar no Senhor. Vamos ler aqui do versículo 3 ao versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor.
essa passagem, eu entendo que ela fala sobre a autossuficiência. Fala sobre o quanto a autossuficiência é inútil, ou seja, quando nós, na nossa arrogância, achamos que a gente consegue tudo, que a gente faz tudo por causa dos nossos próprios méritos, porque eu sou bom, porque eu sou capaz e tudo mais. A gente entende, como diz o Senhor aqui, né? Às vezes a gente acha que a força está em nós, mas o arco dos fortes é quebrado. E muitas vezes a gente se vê nessa situação. A gente está muito autoconfiante, se achando autossuficiente, que eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, não preciso de Deus. E aí as coisas vão se abatendo sobre nós, e nós entendemos quanto nós precisamos de Deus, como nós precisamos do Senhor. E Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. A gente precisa ser grato e confiar no Senhor. E entender que se Deus não estiver nos nossos caminhos, nos guiando, nos dando força, a gente vai fraquejar. E não teremos ninguém, né, a quem pedir socorro, se nós não tivermos o Senhor. Ele é a nossa rocha. E do versículo 6 até uma parte do 8º, nós vamos ler aqui. Ele vai dizer assim, ela ora assim: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dar lugar de honra. E aí a gente vai entender essa passagem aqui, quando ele diz assim: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Eu entendo isso como as provações, né, que Deus faz descer a sepultura e dela resgata. Mas no final do versículo ele diz assim: Ele os faz sentar-se com o príncipe e lhes dá lugar de honra. Essas são as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Essas são as bênçãos que Ele derrama sobre nós. E se a gente lembrar de José, o que a gente chama de José do Egito, José ele foi jogado num poço pelos irmãos, enquanto eles discutiam se matavam ele, se não matavam. Ele foi jogado num poço. E o que aconteceu? Deus tirou ele desse poço. Deus tirou ele desse poço e colocou ele como governador do Egito. Ele começou ali digamos assim, a aprovação dele. Ele começou sendo jogado num poço, mas ele foi, como diz aqui a palavra, né? Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dar lugar de honra. Deus deu lugar de honra a José. Mas antes disso, dele sair daquele poço e assumir o cargo de governador do Egito, ele passou pela prova. Ele passou por situações difíceis que todos nós passamos. Ele passou pelo deserto. Ele fez como todo o povo que passa pelo deserto, o povo do Egito, o povo de Israel. E todos nós passamos pelo deserto, passamos pelas tempestades, nós enfrentamos nossos gigantes. São as provas que temos que passar. E aí eu quero que os irmãos abram aqui
a sua Bíblia aqui no Evangelho de Lucas, o capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Antes da gente ler, eu quero lembrar que Deus tem propósito nas nossas vidas. Ele tem propósito. Quando Ele abençoou Ana com Samuel, Ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Era usar Samuel como servo do Senhor. E a gente leu aqui, nós temos 2 livros que falam justamente desse servo do Senhor. E falam várias coisas sobre a vida de Israel. Samuel, ele foi um servo do Senhor e ele ungiu 2 reis. Então quando Deus nos abençoa com alguma coisa, é porque Ele tem propósito nisso. Ele não faz isso só para nos exaltar. Ele não colocou... Ele não abençoou Ana só para que ela fosse exaltada diante daquelas pessoas, no caso de Penina e outras pessoas que a acusavam, que a humilhavam porque ela era estéril. Não, ela tinha propósito com a vida do filho dela. Quando ela fez isso com José, porque ele tinha propósito com José. Não foi só para exaltar José. Ele tinha propósito com José. Quando cada um de nós consegue alguma coisa que nós entendemos que vem pela mão de Deus, não tenha dúvida, irmãos, Ele tem propósito com isso. Ele tem propósito. Eu não tenho dúvida que eu passei naquele concurso da UERN para estar lá. Porque Deus tem propósito da minha vida naquele lugar. Cada vez mais eu tenho percebido isso. Cada vez mais eu olho e vejo. Às vezes a gente demora um pouco para perceber. Às vezes a gente demora, mas aos poucos a gente vai entendendo, vai compreendendo. Eu demorei praticamente 7 anos para perceber isso. Aliás, mais de 7 anos. Eu fiz um propósito aqui na quarta-feira, da gente sair pregando aí por todo... Onde a gente puder, nós vamos pregar. Vamos sair pregando e fazendo a obra do Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor. E fazer a obra do Senhor, quando eu digo assim, vamos fazer a obra, não é só a gente fazer alguma ação da igreja, a gente vir para aqui para a igreja, a gente orar, ou ofertar. Fazer a obra do Senhor é a gente pregar a palavra dEle, sem esperar que ninguém venha nos ajudar, sem esperar que os irmãos da igreja, ou o pastor, ou o missionário, ou alguém venha dizer, vamos lá fazer isso. Não, a gente tem que fazer isso onde a gente puder, no nosso local de trabalho, na escola, nas nossas casas, na nossa família. E eu fiz aquele propósito na quarta-feira passada, e eu comecei peguei um bocado daqueles panfletozinhos, saí distribuindo, e a princípio a gente com um pouco de vergonha de chegar e entregar, né? Muitas vezes para aquelas pessoas que estão sempre ali, que a gente viu muitas vezes, mas a gente tem que fazer isso. Você entrega o panfleto, Jesus te ama. Jesus te ama. E aí você vai fazendo isso, e daqui a pouco você já vai ficando mais habilitado para fazer isso. Você já vai fazendo, né, com menos, digamos assim, com mais propriedade, né? A gente vai sabendo, aí começa a falar, alguém pergunta alguma coisa, você vai respondendo, é muito bom. E eu sei que na quinta-feira, após aquela quarta-feira, eu saí fazendo isso. Quando
eu saí da UERN, fui lá para casa para ler o capítulo com Beatriz. Eu não sei se eu comentei isso na semana passada, mas eu vou comentar de novo. E aí eu fui entregando, passei o dia entregando, pregando, e eu estava muito bem, estava assim naquela felicidade. Eu estou servo do Senhor aqui, entregando aqui, panfletando todo mundo, dizendo: Jesus te ama. E eu fui de 5 horas, fui lá para onde estava a Beatriz. Ela não estava na pousada, acho que ia fazer um trabalho, ela estava em casa, na casa dos meus pais. E eu fui lá, li o capítulo com ela, entreguei um panfleto para ela e fui para casa. Quando eu fui para casa, eu me senti assim, me lembrei de que, rapaz, eu fui lá, meus pais estavam lá e eu não entreguei para eles. Como é que pode? Que a gente prega para todo mundo, mas não prega para aquelas pessoas da nossa família que também precisam conhecer a palavra. Às vezes é mais difícil do que os de fora. E aí eu estava tão feliz, mas eu de repente, meu mundo ruiu ali. Eu fiquei me sentindo derrotado. Me senti derrotado. Mas aí eu disse assim: não vou, não, de jeito nenhum, vou voltar lá. Aí eu voltei. Xalã disse: vai voltar, vai para onde? Vou voltar lá, para terminar o serviço. Aí voltei lá na casa, meus pais, entreguei o panfleto para ele: Jesus te ama e eu também. Fui lá para minha mãe: Jesus te ama e eu também. E aí voltei para casa, vitorioso. E eu me senti muito bem com aquilo ali. E desde então eu tenho feito isso todos os dias na UERN, né? Eu não sei quando foi muito conturbado esses dias lá, mas mesmo assim a gente consegue entregar um panfleto, um negócio. Teve dia que eu trabalhei 3 expedientes, mas a gente consegue sim levar a palavra de Deus em qualquer lugar. A gente consegue. E o que é que falta para a gente fazer isso? Só a gente querer. É só o que falta. Nós precisamos que o sentimento de gratidão deve se transformar em amor. E o amor a Deus tem que se transformar em amor ao próximo. Porque nós não temos nada, né, como retribuir tão grande bênção sobre nossas vidas como a salvação. Não temos. Mas nós podemos retribuir ao irmão. Nós podemos. Então vamos fazer isso. Foi o que eu fiz. E eu me senti muito bem. Eu me senti cristão. Eu me senti ali na obra. E eu me sinto, e eu tenho percebido isso desde o momento que eu sentei lá com Beatriz na pousada para ler um capítulo para ela. Eu me sinto muito mais cristão estando lá, pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas que não são evangélicas, que não são crentes, que não conhecem a palavra, do que pregando até aqui na igreja, porque nós conhecemos. Nós conhecemos a palavra. A maioria das pessoas que frequentam a igreja são pessoas que já conhecem, mas lá fora, no mundo, são pessoas que não conhecem. E nós precisamos levar essa palavra para elas. E nós precisamos estudar e entender o que a Bíblia diz. Precisamos esmiuçar cada coisa que tem aqui na Bíblia. Precisamos nos dedicar à leitura. Precisamos orar, conversar com Deus, como o Xalano comentou aqui. Precisamos fazer isso, para que as pessoas nos questionem e a gente saiba a resposta. Mas também temos que ser humildes, para quando não souber, dizer: irmão, eu não sei, mas eu vou orar e vou buscar a resposta para você. Não vamos dar a resposta que a gente não sabe. E não vamos deixar de fazer porque eu não estou preparado. Está assim, irmão, você está preparado. Tudo isso que eu vivi, né, de entregar o panfleto, isso aconteceu somente por uma ação que eu vi de um colega. Um colega chegou lá, entrou na secretaria, entregou um panfleto a uma colega minha. Ele chegou lá, que ele é evangélico também. Ele chegou lá, entregou, ele só fez isso, entregou e saiu. Não sei nem se ele disse alguma coisa. Pronto, só bastou isso, para despertar em mim o entendimento que eu nunca fiz aquilo.
Eu estava lá há mais de 7 anos, nunca fiz aquilo. É claro que nem todos esses 7 anos eu era cristão, mas eu já estava ali há 3 anos e já era para ter começado, mas não fiz. Não fiz. Nós temos que pregar, até porque o nosso testemunho influencia as pessoas. O testemunho dele me influenciou. O que foi que ele fez? Ele entregou. Entrou na secretaria, entregou e saiu. Não é? Será que nós não podemos fazer isso? Não sabemos fazer isso? Se você se sentir à vontade de dizer alguma coisa, diga. Se não sentir, você só faça entregar. Só faça entregar. Mas vamos ver aqui o que é que diz Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Que nós vamos falar sobre essa provação, né? Sobre a provação que a gente passa quando a gente está quando a gente passa, quando a gente se levanta para, vamos lá, fazer a obra do Senhor. Quando eu levanto a mão para aceitar Jesus, eu busquei essa leitura no versículo 31, e aí o versículo 31 diz assim, ó, é Jesus falando com Pedro. Ele diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E isso acontece. Vocês não tenham dúvida, quando a gente se levantar para pregar o Evangelho, Satanás vai se levantar para nos acusar, para nos peneirar, como diz aqui, para nos peneirar. E a gente vai dizer assim, então, aí a gente pode até ficar com medo. Não. Então esse negócio de ser crente é perigoso, porque Satanás vai se levantar contra nós. Vai, sim. Mas em algum momento ele vai se levantar contra nós mesmo, porque Jesus já diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não fique pensando que se eu não fizer nada, Satanás vai me deixar quietinho. Não, irmãos. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele vai se levantar assim para nos, digamos assim, nos perturbar. E o pior, né? Ele vai acabar nos conduzindo à perdição. Mas quando eu li esse versículo, eu li também o 32. E aí quando eu li o 32, não fazia parte da mensagem, mas li aqui alguma coisa que tocou meu coração e que me preocupou, porque Jesus diz assim a Pedro, depois que ele diz isso, depois que ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Pediu permissão a Jesus para peneirar eles como trigo, né? Se alguém lembra do trigo, eles peneiravam o trigo para tirar a palha, do trigo, ficar a semente do trigo e ficar a palha fora. E ele diz assim: mas eu orei por você, Jesus dizendo a Pedro, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Isso tocou meu coração, isso me preocupou. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ora, nós estamos aqui no capítulo 22 de Lucas. Pedro andou com Jesus. Logo depois a gente vai ver aqui que Jesus vai orar e ele vai ser preso. Então, Pedro andava com Jesus, caminhava com Jesus, aceitou o chamado de Jesus. Jesus chamou ele no barco e ele veio. Viu os milagres que Jesus tinha visto. Ele andou sobre as águas. Afundou, é claro, mas levantou a mão. Deus, ele salva-me, Jesus. E Jesus salvou. Mas ele andou sobre as águas.
momento breve. Ele fez tantas coisas, ele saiu, acredito que ele era um dos 12 que saíram para pregar, depois saiu com os outros 70, e Jesus diz assim: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Será, irmãos, que estamos nessa situação aqui? Será que nós ainda não nos convertemos? Será que Jesus está orando por nós, para que nós de fato nos convertamos? Não é? E aí eu me preocupei. Será que nós conseguimos suportar a peneira de Satanás? Será? A gente tem que pensar sobre isso. Entender os propósitos de Deus nas nossas vidas. Toda a bênção que a gente receber de Deus, toda ela, vamos usar para os propósitos do Senhor. Vamos usar. Se você comprou seu carro com dificuldade, você diz assim: foi Deus que me deu. Vamos usar ele na obra. Vamos um dia pegar ele, sair em algum canto para pregar. Vamos usar o que a gente tem. Vamos usar o que a gente entendeu, o que Deus nos deu. Não para fazer como algumas igrejas querem que você vá doir para a igreja, né? Foi Deus que lhe deu, irmã, tenha fé, Deus vai doar para a igreja. Não. Vamos usar na obra. E usar na obra é usar para que cada um de nós sejamos um pregador do Evangelho. Vamos usar essa obra, vamos usar o emprego que Deus nos deu, vamos pregar lá dentro, porque muitas vezes nós estamos lá dentro porque Deus tem propósito nas nossas vidas, lá naquele lugar. Como eu reconheço hoje que Deus tem propósito na minha vida, dentro daquele emprego que Deus me deu. Vamos voltar aqui para Samuel. E Samuel aqui, no capítulo 2, finalzinho do versículo 8, vamos ler aqui até a parte A do versículo 10, onde a palavra do Senhor diz assim: pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele julgará até os confins da terra. E aí o que eu quero chamar a atenção é o versículo 9, quando ele diz assim: ele guardará os pés dos seus santos. Ele guardará os pés dos seus santos. Isso tem a ver com proteção. É a proteção que Deus vai nos dar quando nós estivermos no caminho, quando nós estivermos fazendo a tua obra, quando nós estivermos ali lutando, batalhando para que o Evangelho seja pregado. Por quê? Porque nós somos gratos pelas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, principalmente pela salvação em Cristo Jesus, que nós nem merecemos. Então nós temos que reconhecer as bênçãos, e nós temos que reconhecer que somos pecadores, e nós temos que, diante disso, ser gratos por essa salvação. É o reconhecimento dos nossos pecados que vai gerar em nós gratidão. E aí, quando ele termina esses versículos aqui, essa parte A do 10, ele diz assim: ele trovejará do céu
contra eles o Senhor julgará até os confins da terra. Tem outra passagem que a gente sabe, né? Onde é que tem os confins da terra? É em Atos. No livro de Atos, tem uma passagem aqui, bem conhecida, Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É nessa caminhada que nós receberemos o poder para que seja pregado o Evangelho, para que a gente venha enfrentar coisas que a gente pensou que jamais seria capaz de fazer. É aquela pessoa que não tem coragem de falar e de repente está num púlpito com o microfone na mão, falando, pregando o Evangelho. Ou então está numa rádio, ou num carro de som, ou então na praça em pé, falando para pessoas que a gente sabe nem quem é que está ouvindo, como nós pregamos ali, não foi, Thales? Como nós estávamos ali, sem ver as pessoas, só o carro de som, eu, Thales e Glícia, e depois a gente sabe que ouviram a nossa pregação daqui, ouviram lá na pousada. A gente não sabia que estava chegando lá, a gente estava só fazendo o ídolo do Senhor. Mas é isso que a gente vai, é isso que a gente tem que ter essa consciência. É através dessa gratidão que nós precisamos entender que nós precisamos sim pregar o Evangelho para aquelas pessoas que não ouviram a palavra, e a gente ser de fato servos do Senhor. E é através daí que nós recebemos o poder de fazer coisas que a gente se achava incapaz de fazer, mas não por causa, e nós fazemos não por causa da nossa própria força, mas por causa da força de Deus em nós. E é incrível, irmãos, quando você se levanta para fazer, é incrível. Daqui a pouco você vai olhar e vai dizer assim: não, que eu nunca pensei em me ver fazendo isso. Não é que a gente não tenha medo, ou que a gente não se sinta assim um pouco, para quem, né, às vezes com vergonha de entrar num canto e pregar. Mas nós vamos conseguir sim, porque Deus é conosco. Nós vamos conseguir. O versículo 10, no final do versículo 10, a palavra diz assim: Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. É uma referência. Nessa época, os reis ainda não tinham sido ungidos. Não havia rei em Israel. E ela ora, e uma oração em espírito, né, que acaba falando aqui do rei que ainda haveria de vir. E seria ungido, os dois reis seriam ungidos pelo filho dela, Samuel, que ele entregou para servir ao Senhor. E é a referência de Davi. Davi também a gente entende como rei, também é uma referência a Cristo. E nós como cristãos, nós temos que olhar para a Bíblia, ler aqui, e nós temos que começar a nos ver fazendo aquilo que Cristo fez, como homem, não como Deus, porque o que Ele fez como Deus, só Ele pode fazer, que foi a salvação. Mas a gente entende que Pedro se converteu, não é? Ele se converteu, apesar do que Cristo disse, ele se converteu, e ele pregou, e ele, na pregação que ele fez, na festa de Pentecostes, se converteram 3.000 pessoas, e ele é um cristão, fazendo o que Cristo fez, como Paulo também diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós vamos imitar a Cristo, vamos fazer o que Cristo fez,
Vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar a boa nova. E será derramado sobre nós o poder de Deus para que a gente possa fazer isso. E a gente vai entender, né, que tantas maravilhas que Deus fez, tantas coisas que a gente ganhou da mão de Deus, mas é para ser usado no propósito de pregar o Evangelho. O emprego que a gente conseguiu é para a gente pregar lá. Eu quero que os irmãos, eu vou finalizar abrindo aqui em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 3. A mensagem que eu trouxe hoje, é uma mensagem que fala sobre gratidão, confiança e trabalho. Então somos gratos. Nós reconhecemos as bênçãos de Deus. E esse reconhecimento faz parte também a gente reconhecer os nossos pecados e a gente se arrepender deles e dos caminhos errados que a gente tem feito e se voltar de fato para os caminhos do Senhor. Porque não basta você andar com Cristo, só andar com Cristo, como muitas vezes a gente tem feito. Vamos só andar com Cristo. Pois vocês entendem aqui o que ele falou para Pedro, né? Quando você se converter, precisamos de fato nos arrepender dos nossos pecados, abandonar a nossa vida, se dedicar à vida que o Senhor nos chamou. Porque em Mateus capítulo 3, no versículo 11, João Batista diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira. A eira é onde eles batiam o trigo, peneiravam o trigo, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Vamos nos converter, irmãos, de fato. Não vamos só andar, caminhar com Cristo, entender a sua palavra. Vamos nos converter, para que a gente suporte passar pela peneira de Satanás, para que a gente seja trigo e não palha que será jogada no fogo. Não é difícil fazer isso, não é difícil, é fácil. É só você querer, é só você ter a vontade, você levantar a mão, conversar com Deus e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É isso que a gente tem que fazer. Aí nós vamos aprender a ser cristão. E é isso, irmãos. Assim nós suportaremos muitas coisas para pregar o Evangelho, porque Deus derramará o poder para que a gente faça isso. E a mensagem é essa: gratidão, confiança e mãos à obra. Amém?